Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Marluce, eu sou estudante de letras da Universidade Federal da Paraíba, na modalidade EAD e faço parte do Polo de Camaçari, apesar de morar em Salvador, Bahia. Bom, estou aqui conforme proposto na atividade pela nossa professora para compartilhar com vocês um pouco da minha vivência enquanto estudante e as minhas expectativas em relação à vida de professora, né, de língua portuguesa. A começar pela minha escola, no ensino fundamental 2 e ensino médio, eu estudei numa escola tradicional, que foi a Sacramentinas, que é o Colégio Santíssimo Sacramento, que existe em vários estados do Brasil. A escola tradicional, uma escola grande, e tudo que se passava lá era tudo já tinha um tratamento pedagógico mais apurado, era atualizado, apesar de não ser atual, mas para a época, estou falando aqui de 35, 40 anos atrás, né? E vou tentar lembrar de todos os detalhes que eu puder para passar para vocês. Bom, as minhas professoras, eu tive no ensino fundamental 2, eu tive professoras freiras. Então, eu tive a irmã Lucidalva, a irmã Isabel. Já no final do ensino fundamental 2, eu tive duas professoras que foram excelentes, que agregaram muito na minha vida, que foi Rosana Orge e Dona Edna. Rosana Orge já mais atualizada, mais jovem, mais atualizada, e passavam dentro de sala de aula uma vivência de um encontro sociocultural, era uma outra visão. Já a Dona Edna era mais rígida, tanto que exigia que nós a chamássemos de Dona Edna, né? Era uma catarinense, mas excelente professora também. Os livros o que nós utilizávamos como material em sala de aula, de aula de língua portuguesa, eram os livros didáticos, os livros paradidáticos e cadernos, né? Exercícios passados, exercícios propostos no livro que nós fazíamos e tínhamos que trazer para a correção. As atividades já eram um pouco diferenciadas, tinha a ludicidade da coisa. A intenção da escola era fazer com que nós aprendêssemos um pouco mais com a convivência, como vivência social, né? E que isso fosse absorvido através das disciplinas, tanto que tínhamos vários trabalhos interdisciplinares. Mas mesmo assim, não podemos fugir do estigma do estudo da gramática como bastante normativa. Então, era o que havia na época, era o que se passava na época, era o que se era cobrado na época, principalmente porque nós iríamos fazer vestibular. Então, para o vestibular, era o que se cobrava, né? Mas, em termos de leitura, eu era uma leitora voraz, desde muito novinha, acho que partia de mim mesma. Tudo que eu demandava, tudo que eu pedia, o meu pai providenciava, e ele tinha até certo orgulho disso, porque não era comum crianças gostarem de ler. Então, eu desde cedo desenvolvi um hábito de ler. Eu lia muita história em quadrinho, romances, Sabrina, Bianca, Júlia. E até os livros paradidáticos impostos na escola eram lidos com prazer, porque eu entendia que eu estava aprendendo alguma coisa ali. E era esse sempre o objetivo. Vivência no estágio, eu, na verdade, já estagiei há 30 anos atrás, quando fiz a minha primeira faculdade. Eu fui para a sala de aula por 2 anos como professora estagiária. Era muito novinha e era não de língua portuguesa, mas de matemática, porque como eu sou engenheira, toda a minha vivência é da área de exatas, entre aspas, né? E ali eu pude conviver com alunos que tinham quase a mesma idade que eu, alunos muito mais velhos do que eu. Então, era um choque, às vezes havia o conflito, às vezes tinha a interação, conseguia ser muito boa. Eu acho que me saí bem à época, fui bem orientada, era uma escola pública, mas muito tradicional aqui de Salvador. Na época era a melhor escola que nós tínhamos, o Rafael Serravalle, e eu ensinei desde a 7ª série até o ensino médio as professoras que seriam professoras, ou seja, que faziam curso de magistério.
Foi uma experiência ímpar, eu repetiria sim, com certeza. Se eu pudesse, faria tudo de novo naquela época ainda. Hoje eu sou professora, mas sou professora uma instituição de ensino superior privada e sou professora de cálculo, conforme eu já expliquei para vocês a minha própria orientação. Mas é totalmente diferente do que eu vou encontrar em sala de aula de língua portuguesa, no ensino médio e no ensino fundamental. Hoje eu trabalho com adultos que têm consciência do que precisam saber e do que têm que saber. Mas o que eu quero levar para minha sala de aula, no ensino médio e no ensino fundamental 2, é uma interação maior, um olhar mais humanitário para a língua, mais visão da sociedade para os nossos alunos, para os meus alunos. Então, eu admiro muito o trabalho dos pensadores, né, como Saussure, como Bakhtin e por aí vai. Então, eu tenho muita expectativa enquanto à língua portuguesa. Muito obrigada a todos.